Olá, boa noite a todos, boa tarde ainda. Bem-vindos ao auditório do Museu da Farmácia. É um prazer receber este conjunto de escritores jornalistas e naturalmente o Luís Caetano, que é um regresso aqui à nossa casa. Vamos ter uma conversa que eu penso que vai ser extremamente interessante sobre o ofício de escritor e jornalista, se há conflitos, se são coisas conciliáveis. Eu penso que são conciliáveis. Vamos falar sobre literatura, sobre jornalismo. Vai ser uma conversa que eu penso que vai ter contributos muito importantes. Estamos numa altura de pandemia, é complicado e é com enorme prazer que recebemos estes nossos convidados aqui no Museu da Farmácia. Vou passar a palavra ao diretor do Museu da Farmácia, João Neto, que vai brevemente falar de algumas das peças que nós temos aqui no nosso museu, que foram doadas por jornalistas. Boa noite a todos. Quero agradecer aqui o painel por estar aqui hoje, nesta altura tão difícil para todos, mas também que por estarmos aqui e por estarmos na farmácia há sempre uma esperança. Eu tenho o hábito de dizer, enquanto nós fomos à farmácia há esperança, portanto, eu espero que essa esperança esteja aqui convosco nesta sessão. Eu apenas também quero agradecer ao João Miguel Batista por ter feito durante todo este tempo, toda esta ligação da literatura, mas também gostava de realçar que, como sabem, existe tudo na farmácia e o Museu da Farmácia, para além de ter peças ligadas à literatura, também tem peças ligadas aos jornalistas. Portanto, aquilo que eu vos quero só salientar, desde a bolsa de medicamentos do Carlos Fino na Guerra do Golfo, desde a bolsa de medicamentos do vosso colega, agora está-me a falhar o nome, da SIC, o que sabe Karatê, o muito alto, exatamente a TVI, que durante todo o impacto que foi o terremoto da Haiti, também nós temos, e isto faz parte, Luís Costa Ribas, obrigado. E isto faz parte sempre aqui do momento que nós queremos que vocês também tenham, que é a farmácia está em qualquer lugar, mas a história da farmácia está no Museu da Farmácia. Portanto, eu espero que depois desta sessão todos vocês possam visitar o Museu da Farmácia, hoje ou qualquer outro dia, e assim também poderem sentir o que tem sido a história do homem ao longo de 7.000 anos, porque nós temos peças não só tocam nos livros, tocam na literatura. Aliás, estamos a fazer uma visita temática sobre o Eça de Queiroz e a farmácia, que eu acho que seria muito interessante também que possam participar nessa visita. E quero agradecer mais uma vez e desejar também um Feliz Natal. Aproveito, já estamos nesta época, um feliz dia de restauração, que eu tenho que dizer isto enquanto monárquico, e que sejam sempre bem-vindos ao Museu da Farmácia. Obrigado, João. Pronto, Luís, força. Agradeci que ligassem os microfones quando vão falar. Está certo? Muito obrigado. Até já. Obrigado ao João Margado Batista, que é o dínamo destes encontros. Creio que já vamos para o 5º ou 4º, já não sei. João Neto e ao Museu da Farmácia e à Associação Nacional das Farmácias, uma vez mais, os agradecimentos. Há 5 anos, o João Margado Batista propôs à Antena 2 fazermos uma conversa sobre o que seria no ano seguinte. E o convite foi aceito e aqui estamos uma vez mais. Agradecer aos 4 jornalistas escritores que responderam a este convite e se vão juntar à conversa, e a vós que estáis aqui neste auditório deste extraordinário museu, cheio de surpresas, vale a pena a visita. Muito obrigado por terem vindo neste final de tarde, neste princípio de noite, nestes dias que voltam a estar mais caóticos do que aquilo que gostaríamos. Obrigado pela vossa resposta a que a vida continua, com as precauções todas que devemos ter, mas que a vida continua. É também isso que agradeço aos 4 escritores aqui. Esta conversa está a ser gravada, vai passar na Antena 2 por 2 vezes. Vamos falar de livros, que é aquilo que nos une aqui, certamente. E eu começo por ler um excerto do Martin Eden, de Jack London, cuja personagem principal, a título, procura sobreviver vendendo textos literários para revistas e jornais americanos, e quando a sua namorada lhe sugere que procure emprego como repórter para sustentar melhor a vida,
Ele rejeita protestando. Isso estragaria o meu estilo, disse numa voz grave e monótona. Não fazes ideia de quanto trabalhei para apurar o meu estilo. E, no entanto, escreves essas novelas. Chamam-lhes literatura de cordel. Tu escreves dezenas delas, disse-lhe a namorada. Essas não te prejudicam o estilo? Não, respondeu ele. Os casos são diferentes. As novelas são rabiscadas depois de um dia longo e fatigante aplicado ao estilo. Mas o trabalho de repórter é todo ele de baixa qualidade, desde manhã até à noite. E quem a ele se dedica não pode pensar em mais nada. Além disso, representa uma vida extremamente agitada. Vida que só conta pelo momento presente, sem passado, nem futuro. Não há nela lugar para qualquer estilo que não seja o jornalístico. E este não se pode chamar literatura. Converter-me agora num repórter, precisamente quando o meu estilo está a tomar forma, seria um autêntico suicídio literário. Martin Eden, de Jack London, mas para a defesa do bom jornalismo, leio agora um excerto deste singular Os Cínicos Não Servem para Este Ofício, conversas sobre o bom jornalismo do polaco Ryszard Kapuscinski. Diz ele, o polaco, para nós, jornalistas que trabalhamos com as pessoas, que procuramos compreender as suas histórias, que temos de investigar e pesquisar, a experiência pessoal é obviamente fundamental. A fonte principal do nosso conhecimento jornalístico são os outros. Os outros são aqueles que se dirigem a nós, que nos dão as suas opiniões e interpretam por nós o mundo que tentamos perceber e descrever. Não é possível haver jornalismo fora da relação com os outros seres humanos. A relação com os outros é o elemento fundamental do nosso trabalho. Creio que para fazer bom jornalismo devemos ser, antes de mais, homens bons ou mulheres boas, seres humanos bons. Pessoas más não podem ser bons jornalistas. Se formos boas pessoas, podemos tentar entender os outros, as suas intenções, a sua fé, os seus interesses, as suas dificuldades, as suas tragédias. Tornarmos-nos, desde o primeiro momento, parte do seu destino. É uma qualidade que em psicologia se chama empatia. Através da empatia, podemos compreender o caráter do próprio interlocutor e partilhar de forma natural e sincera o destino e os problemas dos outros. Dois certos a começar, porque também é tradição. Ryszard Kapuscinski a falar do bom jornalismo de uma maneira que eu acho que se poderia falar também da boa literatura, desta forma de chegar aos outros, entender os outros. Já esta frase poderá até ser motivo de discussão. Pessoas más não podem ser bons jornalistas. Jornalistas, escritores, é uma tradição longuíssima em Portugal, em todo o mundo. Se calhar não nos damos conta, mas e qualquer lista é incompleta. Essa de Queiroz, Almeida Garrett, Urbano Tavares Rodrigues, José Saramago, Maria Teresa Horta, Mário Zambojal, Fernando da Costa, António Mega Ferreira, Inês Pedrosa, Assis Pacheco, Batista Bastos, Manuel António Pina, no Brasil, Graciliano Ramos, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Luís Rufato, Marçal Aquino, Bernardo Carvalho. No mundo, Dostoiévski, Balzac, Dickens, Mark Twain, Jack London, Hemingway, Steinbeck, Truman Capote, Garcia Marques, Tom Wolfe, George Orwell, Graham Greene, Joan Didion, Svetlana Alexievich, que recebeu um Nobel sendo jornalista, o que creio que de certa maneira foi flagrantemente a primeira vez. São muitos, é grande fatia, se calhar, da literatura, aquela que tem algum tipo de experiência no jornalismo, um jornalismo que a certa altura se aproximou também da literatura, nomeadamente nos Estados Unidos, classificando dessa forma o novo jornalismo. Bom, vamos conversar sobre vidas nos jornais, nas letras, na escrita, que são também vidas dedicadas aos livros. Muito obrigado mais uma vez a todos. Ana Margarida Carvalho, fala-nos, vamos tratar-nos por tu, porque conhecemos-nos todos há uns bons anos e somos camaradas de trabalho. Ana Margarida Carvalho, como é que foi o teu início no jornalismo e se desde cedo esse trabalho com a escrita do jornalismo foi também o desejo de escrever literatura, de escrever livros? Olá a todos, obrigada Luís por me dar a palavra. Em primeiro lugar, já me acontece desde os tempos da escola, que é a fatalidade do meu não começar por A. Onde tenha sido esse o critério. Eu estava a pensar se haveria farmacêuticos jornalistas, farmacêuticos escritores, talvez haja também.
Quanto ao meu início, não teve de facto nada de especial. Eu estava na Faculdade de Direito, a aborrecer-me tremendamente, e surgiu uma hipótese de fazer um artigo no JL sobre o Michel Giacometti, e foi das últimas entrevistas que ele deu. E eu fiz de uma forma muito intuitiva, portanto não tinha qualquer formação, e depois respondi e fiquei por aí. Depois, passados uns meses, respondi a um anúncio de jornal para formar a nova revista que ia aparecer, e assim fiz a transição sem grandes, enfim, grandes questões existenciais da minha vida. Não sabia se queria ser jornalista, não sabia se queria continuar. Eu tinha 20 e poucos anos, enfim. Foi por onde eu achei que poderia fugir um bocadinho daquele cinzentismo do direito, e de facto fazia. Enquanto estava nas aulas, escrevia os artigos que tinha que escrever, e enquanto estava na redação, muitas vezes estudava para os testes que tinha nos dias a seguir. E pronto, Luís, é isso. E o primeiro livro começa a surgir quando? Sim, o primeiro livro surgiu muito tardiamente, não é? Geralmente as pessoas começam a escrever aos 20 e aos 30. Eu já tinha, acho eu, aí, ou quase, talvez. E surgiu porque eu já estava muito perto da ficção, na verdade. Eu já fazia guiões, eu já fazia crónica, que citaste há pouco, ou falaste, ou mencionaste o Manuel António Pina, não é? E a crónica já é qualquer coisa de intermédio, não é? Com saudades de ser jornalismo ou com remorsos de não ser literatura, é já qualquer coisa que admite um eu e admite a própria pessoa inscrita dentro daquilo que se escreve, e não a tal objetividade. E também fazia crítica cinematográfica durante 7 anos, o que é uma espécie de um ensaio neste caso, sobre um filme. Portanto, a certa altura, depois dos guiões cinematográficos que fiz uma série deles, nenhum foi filmado, mas tiveram subsídios e tal. Acabei por escrever um livro, Porta à Fúria do Mar. Sentes que foi fundamental a experiência, a tarimba da escrita no jornalismo para chegar a esse romance? Claro que sim, quer dizer, não posso dizer que não. Eu distingo as duas coisas de uma forma muito, muito clara. A maneira de escrever que eu tenho para o jornalismo não é a mesma que eu tenho de escrever para a literatura. No jornalismo nós usamos uma linguagem denotativa, mas também podemos usar conotativa, mas essencialmente na literatura é a conotativa que interessará mais. No jornalismo nós temos um pacto de verdade. Na ficção nós temos um pacto de verosimilhança, não temos pacto de verdade nenhum com o leitor. No jornalismo interessa-nos a eficácia, na literatura interessa-nos a inutilidade, que é o que eu acho mais interessante nestas coisas da arte e do que é ser literário. É uma coisa completamente inútil, não é um garfo, não é uma ferramenta, não é uma coisa que serve para informar determinado acontecimento, é aquilo, e somente aquilo. É aquele livro, é aquela história, são aquelas palavras, é aquela composição. E é aquele universo que tem que ser coerente com ele próprio, não tem que ser coerente com absolutamente mais nada. Por isso é que a vida tem o direito a ser confusa, que é, mas talvez a literatura não tenha tanto essa vocação, porque nós temos tendência a dar-lhe uma coerência ao caos, no fundo criar o nosso cosmo particular. Os 4 autores que estão nesta mesa são 4 jornalistas, 4 escritores com reconhecimento pelo público e muito distinguidos, todos eles várias vezes pelo que escreveram no jornalismo e na literatura. Não vou elencar os prémios, todos os têm e em quantidade. Ana Margarida Carvalho, que durante 25 anos foi jornalista da Visão, foi grande repórter, foi editora e com 2 livros, ganha 2 grandes prémios literários que imediatamente tornam um nome de referência na atual literatura portuguesa. O livro mais recente, Cartografias de Lugares Mal Situados, 10 Contos da Guerra, saiu em 2021, saiu este ano pela Relógio d'Água. Já vamos voltar à conversa. João Céu e Silva, um jornalista também de praticamente
3 décadas ou mais. Nasceu em Alpiarça, viveu no Rio de Janeiro, aí se licenciou em História e é também, de alguma maneira, como é que tu te defines enquanto escritor? Como é que tu te apresentas? Como é que apresentas estes livros como As Longas Viagens com Escritores ou Os Anos de 61 e de 75? É investigador de literatura, de história? Como é que te apresentas, João Céu e Silva? Eu sou formado em História e foi durante o curso de História que me ficaram essas marcas. E eu hoje em dia nunca me apresento como historiador porque considero que alguém que não pratica a profissão, portanto, não se pode chamar historiador. Mas gosto de fazer história e gosto de investigar. Portanto, eu nunca me preocupei em me definir. Eu defino, a única palavra que eu uso para me definir é a palavra jornalista. A escrita, um romance, ou as longas viagens, ou os outros livros de investigação, eu considero sempre que sou jornalista. É a única palavra que eu considero que me define. Eu, desde o início... Nem acrescentas escritor a seguir? Jornalista e escritor? Já de vez em quando cedo a isso... Já ousas? Já, ao fim destes livros sinto todos? Obrigado, porque não tem lógica nenhuma se há 3 ou 4 ou 5 romances publicados que eu não meta também escritor. Mas não é essa a palavra que eu gosto. Porque eu... Não gostas porquê? Porque há um caráter de algum peso, de alguma... Fica-me mal dizer isto, mas eu não gosto de me chamar esses nomes. Gosto, a palavra jornalismo, jornalista é a palavra, é aquela profissão que eu mais gostei, é a profissão que eu gosto de ter, de escrever para o leitor e acho... Isto começou logo no curso de História. Nós tínhamos passado os anos 74, 75, eu tinha 14, 15 anos e achei que a forma de me envolver com a sociedade seria através da escrita, designadamente através do jornalismo. Não é? Eu, inicialmente, o meu sonho de adolescente era ser professor universitário ou escritor. O professor universitário, mal cheguei à universidade, pus logo de parte, que não era a última coisa que me imaginava a aturar alunos. Como aqueles que eu via e aqueles a quem eu depois dei aulas. E de escritor achei que não conseguia escrever tão cedo. Portanto, o jornalismo para mim foi a forma mais fácil para treinar e para aprender a escrever. Foi a escola? Foi a escola. Eu estava aqui agora a olhar para os meus apontamentos. Começaste como jornalista em 1980. E 89. 89. E publicas por volta de 2002. 2000... O que é que dias em agosto? Isto é o teu primeiro romance? Não, o primeiro romance é esse. Mas o primeiro livro é Caravela Tropical, trata-se do relato, vamos já dizer, é uma crónicas... Viagem a bordo da Caravela Boa Esperança. Por altura, em 2000 fazia 500 anos o achamento do Brasil, e então eu fui como tripulante e ao mesmo tempo enviava todos os dias uma crónica, que era uma coisa muito complicada naquela altura, porque a internet ainda era uma coisa muito difícil e os computadores, tudo era difícil. Aliás, o meu computador estourou a meio da viagem e eu tive que usar lá um outro. Mas era difícil enviar uma crónica todos os dias. Tanto que, enquanto eu durante 3 dias não enviei uma crónica, achavam que eu tinha morrido, tinha-me acontecido alguma coisa. Portanto, mas era um compromisso enviar a crónica todos os dias, que era uma coisa muito estranha, mas foi a minha experiência, a minha primeira experiência para o livro. Porque, no fim, aquele era o único repositório de toda a nossa experiência da viagem e que tinha sido publicado no Diário Notícias durante 59 dias e, portanto, pediram-me para juntar as crónicas. Eu juntei e acrescentei aquelas coisas que não cabiam na página durante a viagem e foi o meu primeiro livro a sério. E depois achei que podia publicar um romance. E eu acho que a editora aceitou. É um romance que eu gosto muito, mas é um romance muito, não vou dizer primário, mas é um romance. São vários já os que tens, mas o livro publicado este ano, Uma Longa Viagem com Vasco Polido, o Valente, vem na sequência de uma ideia singular, que pelo menos no nosso país, a de acompanhar autores, quase todos vivos, digamos que os mortos também não os acompanhaste, mas estudaste-os, Uma Longa Viagem com Miguel Torga e Álvaro Cunhal, esses à distância no tempo, mas depois com convívio regular, conversas regulares, José Saramago, António Lobo Antunes e Vasco Polido Valente, um livro que
deu muito que falar este ano, digamos que foi um grande sucesso, pode-se utilizar a expressão. João Céu e Silva, que tem outro tipo de livros que se aproximam de alguma maneira também da reportagem. Este que recordo-me ter gostado bastante, este teu olhar sobre Fátima, a profecia que assusta o Vaticano. Há também aqui em comum este olhar de repórter que vocês têm também em livros que publicaram. Conjugaste sempre bem a escrita literária com a escrita jornalística. Conseguias, aqui como no exemplo do Martin Eden, chegar a casa à noite e passar para outro estilo sem derramar um no outro? Eu raramente escrevo à noite, não tenho capacidade para isso. Eu só escrevo ao fim de semana. Praticamente escrevo sempre ao sábado e ao domingo, que era os meus dias de folga. Então é quando eu escrevo ficção. E eu tenho alguns livros prontos e guardados, porque a mim o que me interessa... Alguns quantos? 4 livros. Mas que não nunca pensei em publicar, porque a mim o que me interessa é escrever. Tenho uma história, começo a pensar, ando aquilo a pensar umas semanas, e depois há um sábado ou um domingo que eu começo a escrever. Então, escreve, e depois fica lá guardado, porque não tenho urgência em publicar, porque eu acho que se publica muito lixo, e portanto eu não quero ser mais um a contribuir para o caixote do lixo, e portanto guardo. De vez em quando vou reler aquelas coisas e até gosto, até acho que vale a pena, mas não tenho urgência em publicar a nível de ficção. Mas, sabe, esse texto inicial que leste de Jack London, eu achei piada porque esse personagem achava que o jornalismo era um mau caminho para quem quer fazer literatura. Eu achei muito interessante porque eu li recentemente aquela biografia do Paul Auster sobre o Stephen Crane, e é exatamente o oposto. O Stephen Crane andava metido naquele jornalismo, nas reportagens, que achava que era aquilo que lhe dava o fogo para poder escrever as coisas que ele queria da forma como ele queria. E ou o Paul Auster fabulou muito, ou aquilo era mesmo verdade, e aquela biografia é fascinante porque nós vemos como é que o Stephen Crane usa o jornalismo como uma porta para a própria literatura. Portanto, já começaste a sugerir livros, que é algo que hei de pedir-vos, porque faz parte da tradição destes encontros. Francisco José Viegas, creio que és o mais velho, não sei qual de vocês, mas a tua bibliografia é tão extensa que ficaríamos aqui 6 minutos só a dizer os títulos. Foi diretor da revista Grande Reportagem, foi autor de vários programas na rádio e na televisão. Procurem, né? A RTP tem agora um site que é RTP Arquivos, estão lá extraordinárias conversas que tiveste há pouco tempo. Dizia-te a propósito justamente de uma longa viagem com Vasco Polido Valente do João Céu e Silva. Antes da entrevista com o João, estive a ver uma entrevista tua num desses programas ao emérito cronista e foi extraordinário voltar a reencontrá-lo. Francisco José Viegas, que nasceu no Porto, todos os géneros literários, colaborou com muitos jornais, cronista de várias formas, atualmente no Correio da Manhã, para onde se dirigirá daqui a pouco, saindo mais cedo deste nosso convívio. Odeio a palavra resiliência, portanto ninguém a pronuncie por aqui, e já vi que os indexos hoje de palavras estão ativos. Fala-nos do teu caminho, como é que um professor em Évora se torna um jornalista conhecido de todos e um autor também com grande reconhecimento, um homem que já nos deu relatos de 9 livros, com o inspetor Jaime Ramos, entre muitos outros. Como é que a tua vida se torna uma vida de escrita, Francisco José Viegas? Boa noite a todos. E boa noite ao Museu da Farmácia, ao João, aos Joões, ao João Neto e ao João Morgado. Eu só não nasci no Porto. Pois não, nasceste no Pocinho. Nasci no Pocinho, que é a terra do Barca Velha, portanto, estão a ver. Prefiro mil vezes. O Porto é outra referência. É outra coisa. Não, a passagem para o jornalismo oficialmente, os primeiros textos que escrevi para jornais eram no jornal da minha terra, não é?
escreveu alguma vez para o Jornal da sua terra. E depois eu estava, de facto, a dar aulas na universidade, em Évora, mas antes disso eu tinha estado como editor da área de livros de JL durante muito tempo. Ou seja, e durante de 84 em diante. E depois Como é que chegaste lá? Como é que do Pocinho chegaste a editor de livros no JL? A editor literário? Trabalhando um bocado, também é uma coisa que acontece. Trabalhando, tentando, fazendo coisas como enviar textos. Foi um bocadinho assim. Não tem uma história, quer dizer, eu quando cheguei a Lisboa, vindo de lá de cima, eu só tinha um endereço e 2 malas e dinheiro para o táxi, aquelas coisas óbvias. E quando fui para a faculdade, sabia que eram 22 paragens se apanhasse o 42 e 23 se apanhasse o 18. E, portanto, eu apanhava hora um, hora outro, e, portanto, não tem mais história do que isto. Mas mandaste para o JL uns textos? E fazia traduções para o Diário Popular, na altura existia o Diário Popular, portanto, e fazia isso. E depois mandei textos para o JL, quer dizer, não era propriamente jornalismo puro e duro, nem sequer mole, eram textos críticos, era aquela coisa. Conseguiste conciliar com as aulas que davas em Évora? Nessa altura eu ainda estava a estudar e depois quando fui para Évora, sim, conciliava, porque eu estava mais de metade, estava 3/4 da semana em Évora e passava os dias de fecho do JL, porque na altura eu fechava o JL, com o Pedro Borges, com a Inês, etc., com o Luís Almeida Martins, fechávamos o JL à segunda e, portanto, completamente diferente. Mas isso era um período, até que havia um projeto de fazer uma revista de livros e há um dia que o Mega Ferreira me diz: queres ir ver o Portugal-Itália? No Jamor, era um jogo de futebol. E nós fomos ver o jogo, mas almoçámos primeiro e ele disse: não queres sair da universidade e vir fazer uma revista? Eu disse: claro, quero. Era uma coisa absurda, não? Só não sai da universidade para vir fazer uma revista. Eu fiz isso, entre várias coisas absurdas que fiz na minha vida, fiz isso. E fizemos a ler, que foi um bocadinho uma loucura princípio. Eu nessa altura tinha 24 anos, que é já a idade para ter algum cuidado, mas não tive, e portanto a partir daí fui trabalhando em vários jornais. É uma coisa sem história, eu acho que é uma coisa sem história. Aquilo que eu fiz que se aproxima mais, se quiseres, do jornalismo sem ser editar, portanto, que foi aquilo que eu fiz em vários jornais, foi muito aquilo que eu escrevi para a Grande Reportagem, foi muito aquilo que eu escrevi também para o jornal antes, no fase anterior. Ainda a Ana Margarida não tinha chegado à visão. Mandário o jornal. Mandário o jornal. Pronto, essa é aquilo que eu escrevi para a Grande Reportagem, gostei muito, e depois também para a RTP durante algum tempo. E fora. Agora, em relação àquilo que deixa-me só, eu encontrei uma coisinha aqui, não se importam que eu leia. É um texto que eu gosto muito, de uma pessoa que nos faz imensa falta, que é o Fernando Assis Pacheco. E o Assis tem um poema maravilhoso, é de 82, mais ou menos da altura em que eu o conheci, e chama-se A Profissão Dominante. Essa é por causa do combate entre jornalista, escritor, etc, etc, etc. E ele publicou em 82 justamente um livro intitulado A Profissão Dominante. E o poema que dá o título ao livro é mais ou menos, é exatamente este. Meu Deus, como eu sou paraliterário. À quinta-feira, véspera do jornal, nadando em papel como num aquário, injetando a minha bolha pontual. De prosa, tirada do receituário, onde aprendi o cozido nacional, do buçal fingido lapidário, fora algum deslize gramatical, receio que me chamem extraordinário, quando esta é uma prática trivial, roçando o mesmo parasitário. Ah, meu Deus, dá-me a tua ajuda semanal. E eu acho que o
o Assis resume um bocadinho aquilo que a Ana Margarida disse muito bem, com o qual eu concordo, que é eu acho que há uma quer dizer, há uma preocupação no jornalismo e há uma preocupação no escritor, que é escrever bem, obviamente, mas são coisas diferentes. É muito diferente a Ana Margarida, por exemplo, jornalista da Visão, quando era jornalista da Visão tinha essa preocupação de rigor, essa linguagem denotativa, etc, etc. E quando escreve romance e novela, que é uma completa irresponsável, não é? Portanto, como todos nós, não é? São coisas completamente diferentes. O Batista Bastos tinha uma coisa com graça, ele dizia que o jornalismo era uma disciplina superior da literatura. Não é? É provável, quando as pessoas já estão tão viciadas em jornalismo, que pensam isso. Mas eu acho que os nomes que tu citaste, citaste a série deles. Muito incompleto. Não é nada incompleto, é super completa, porque eu acho mais. que eu tenho assim o Gay Talese, que é um americano maravilhoso que escrevia maravilhosamente e explicou a América de hoje, não é? Dos anos 60 em diante. O Norman Mailer, que era de facto um brilhante jornalista que foi transformado em escritor. O Orwell, de certeza, não é? Falaste do Truman Capote, falaste do Kapuscinski. Eu acho que são nomes que nos honram àqueles que pulam entre o jornalismo e a literatura, porque eles conseguiram fazer duas coisas. Uma das coisas fundamentais no jornalismo é que fornece um método, não é? Fornece um método, isso e âncora. Um treino? O método, o treino, a reunir materiais, reunir informação. Isso eu reconheço que é muito importante. Só isso é que permite de entender o outro, como dizia o Kapuscinski. Interior, sim, lá está. Esta é uma das diferenças básicas entre jornalismo e literatura. Eu até posso entender o Kapuscinski quando ele diz que precisamos de pessoas boas e, portanto, distinguir entre pessoas boas e pessoas más. Mas também sabemos que as pessoas boas não fazem boa literatura, não é? Não quer dizer que todos nós que as pessoas que escrevem romances aqui, que estão nesta sala, sejam pessoas absolutamente desprezíveis. Estou a dizer é que os bons sentimentos, etc., não são fundamentais para fazer literatura, pelo contrário. Agora, acho que é o método, é essa paixão pelo método, juntamente com o prazer de escrever, que permitiu, por exemplo, a Isabel Lucas escrever os dois magníficos livros, A Viagem ao Sonho Americano e A Viagem ao País do Futuro. São dois livros que tens em cima da mesa, sobre os quais vale a pena falar, porque são dois grandes trabalhos jornalísticos de jornalismo literário como nós não temos hoje em dia. Isso que a Isabel fez é uma raridade. E, portanto, termino isto com um elogio à Isabel. Antes de falar com a Isabel sobre este trabalho feito livro, o Miguel Real disse uma vez que não existem hoje jornalistas que não sonhem tornar-se romancistas. Tu, quando começaste eu acho que isso o teu jornalismo, já sonhavas escrever? Já sabias que ias escrever livros? Ias escrever romances? Não, são duas coisas completamente diferentes. Eu acho que um dos grandes problemas da literatura em Portugal é ser feita essencialmente por jornalistas e professores. Isso é terrível, porque depois vais... Isto é um problema, quer dizer que estás a avaliá-la mal? Sociológico, sim, sociológico, porque depois vais ver... Está viciada, de alguma maneira? Por exemplo, se fores analisar os personagens, as personagens de grande parte dos romances portugueses da década de 70 e de 80, has de verificar que a quantidade de professores que está como personagem, protagonista, subprotagonista, etc., ou de jornalistas, é absolutamente avassaladora. Não é? Eu acho que precisamos, por exemplo, de mais farmacêuticos na literatura, de mais engenheiros, já há alguns, aliás, mas isso foi uma marca fundamental, mas isso acho que foi um estado necessário, porque eram as pessoas que tinham acesso à edição,
etc. É a questão de escrever Dava um sobre salto. aquilo que se conhece. Sim. Escreve-se sobre uma atividade porque se conhece essa atividade. Se bem que no Não, teu eu caso, acho que... tu não foste inspetor da polícia, por exemplo. Não, eu não disse isso. Eu disse é que há uma marca fundamental na ficção portuguesa, por exemplo, durante os anos 70 e 80, que é o facto de levar a marca do jornalista e a marca do professor. E se fores ver, nós não fazemos muito sociologia da literatura em Portugal, temos muito medo porque nos confronta muito com aquilo que somos na literatura, mas se fores ver, esse sobredomínio, digamos, das classes profissionais ligadas ao jornalismo e ao ensino na ficção é dominante, são as profissões dominantes, como diria o Assis. Qual foi o primeiro livro que publicaste? De poesia, naturalmente, como português. Portanto, teria que ter... Que idade tinhas? Há um que eu não digo por vergonha, porque tinha 16 anos, portanto não tinha infância. Depois, mas que mereceu uma crítica do Assis. Por isso. E depois foi quando tinha em 82, portanto tinha 20 anos. Sério. Portanto, de certa maneira, começaste primeiro na literatura. Embora eu recorde que eu estava justamente na redação do jornal, ou melhor, não na redação do jornal, mas na velha intergráfica, que era a gráfica onde se fechava o jornal, na Rodrigues Sampaio, quando recebi um telefonema de uma editora, para onde eu tinha enviado um original, a dizer, olha, vamos publicar o seu livro. Eu fiz logo a asneira porque paguei o jantar a uma data de amigos. Não repitam. Bom, já voltamos à conversa. Isabel Lucas, já aqui referido por Francisco G. Viegas a tomar as rédeas da conversa. 2 livros, um deles publicado este ano, A Viagem ao País do Futuro, Brasil, pelos livros, depois de o ter feito em relação à América, aos Estados Unidos da América. Foram trabalhos que fomos conhecendo primeiro no Jornal Público e no Brasil foram também publicados, no caso da Viagem ao País do Futuro. Isabel Lucas, que tem um percurso grande no jornalismo já, apesar de jovem, no Diário de Notícias, no Diário Económico, no Público, na Antena 3, onde é a minha camarada de trabalho, e já fez diferentes formatos. Mas é curadora do Prémio Oceanos de Língua Portuguesa. A tua experiência de publicação, no entanto, começa com uma outra viagem, Viagens com Garrett, Isabel Lucas, com fotografias de Paulo Alexandrino, depois também um livro que marcou muito, certamente, Vicente Jorge Silva, Conversas com Isabel Lucas, sobre o qual também conversámos. Mas fala-nos desta tua primeira experiência de publicação, as Viagens com Garrett. Boa noite a todos, boa noite a quem me convidou, o João. Aqui. Esse livro foi uma grande irresponsabilidade. Eu era muito nova, não sabia o que estava a fazer. Mas filo com este, se calhar, que é o impulso que os livros me dão para a viagem e para sair. Coisa. Eram com que já não está cá, que era o editor da Contexto. Como é que não se fazem algumas coisas, aprendi também a fazer outras e, portanto, é um livro que eu olho com alguma como se olhasse para uma criança a fotografia de infância, meio arrogante, que está ali a tentar. Mas eu comecei como jornalista na RTP a fazer desporto. Já tinhas? Tinha idade, portanto tinha 22. E lembro-me de uma coisa que me recomendaram, que era que eu fosse cobrir uma meia maratona, mas que fosse muito original, que não desse muita importância à meia maratona, mas ao que houvesse em volta. E eu segui aquilo à letra, e quando cheguei à redação tinha tudo feito, a história feita, tudo feito, e quando me disseram, então, mas quem é que ganhou? Eu não sabia.
mais uma lição. Mas há aí já um princípio de um olhar mais literário sobre o foco do jornalismo. Eu tive editores, eu acho que me ensinaram uma coisa que eu hoje agradeço-lhes muito. Na altura fui aprendendo, assim, dando estas pequenas cabeçadas, que era a procurar um olhar diferente, um olhar que não fosse óbvio, a tentar não fazer textos monótonos, como alguns me diziam, e eu queria isso, não me interessava. Eu nunca gostei do jornalismo de conferência de imprensa, não porque seja um género menor, mas porque me aborrecia imenso. Aborrecia-me mesmo. Portanto, aquela rotina, era preciso fazer tudo, mas eu ficava sempre muito mais satisfeita quando me pediam para fazer uma reportagem, ou para entrevistar alguém, ou para falar sobre um livro, ou para falar sobre um filme, e aí eu tinha uma relação com a escrita diferente, mas que era sempre uma relação da escrita com o outro. Ou seja, eu, ao contrário dos meus colegas aqui na mesa, eu nunca escrevi ficção. Uma vez escrevi um conto num livro onde porque me pediram muito que escrevesse o conto. Eu não sei ter essa relação com a literatura que não passe pelo jornalismo. É sempre uma escrita que tem a ver com comunicar qualquer coisa para o outro, parte da observação também. Precisas de factos. Que não eu. Não é, pode não haver facto nenhum, mas pode haver há uma coisa que eu acho que me marcou muito na minha que eu tenho com a escrita e também com a literatura, ou com o texto, com o objeto de texto, e que eu só comecei a pensar nela muito mais tarde, e que foi porque é que eu tenho esta relação com a escrita, e tem a ver com o facto de eu ter aprendido a ler. Eu aprendi a ler antes de ir para a escola, tinha 4 anos, a neta mais velha dos dois lados, família, e a minha avó paterna, com quem eu passava muito tempo, não sabia ler, era analfabeta. Mas era uma analfabeta por circunstâncias que tinham muito a ver com a sociedade da altura dela. Ela era filha única, que vivia num lugar isolado, e, portanto, o pai dela não a deixava ir à escola porque era uma menina e as meninas não se misturavam com os rapazes. E, portanto, ele mandou-a muito cedo para Lisboa, para casa de uns senhores que falavam francês. E foi aí que ela se educou a si mesma, mas nunca aprendeu a escrever. E, portanto, quando eu soube, e depois casou com o meu avô, que era um homem, um agricultor, e foi mais uma vez desterrada para o campo, onde vivia sozinha. Portanto, eu era a pessoa, logo que aprendi a ler, a quem ela agarrou para lhe escrever as cartas à família que vivia em Lisboa. E ela, apesar de não saber escrever, tinha uma relação com o texto que eu acho muito comovente. Eu lembro-me dela, sentava-se numa cadeira, pensava, e eu lembro, os meus pés não chegavam ao chão, eu sentava numa cadeira, porque me cruzava, de criança que está a escrever, e ela ditava-me, mas ditava-me editando. Ela dizia: cara Iria, espero que esta me encontre bem, e depois dizia: não, isto não está nada bem assim. Depois vamos lá pensar, não, também não diz isto, e falava comigo alto, e depois pedia que eu lhe lesse alto aquilo que tinha escrito. E se ela encontrasse uma repetição de som, ou uma repetição, ela pedia-me para corrigir. Portanto, isto, antes de eu ir para a escola, eu tive esta minha avó analfabeta que me ensinou a pensar o texto, como se calhar muita gente nunca pensou. Portanto, esta minha relação com a escrita veio num contínuo em que eu aprendo a ser leitor, ao mesmo tempo que tenho a minha avó que me pede para lhe escrever sem saber escrever, e é assim que eu aprendo a escrever. Portanto, eu só começo a pensar nisto, e esta relação de procurar o melhor ritmo, procurar o melhor tom para chegar ao outro, de fazer entender, de contar histórias. Aquelas cartas eram narrativas de histórias do mundo doméstico, que ainda hoje são temas que me fascinam na literatura, e que depois, quando eu, sem saber o que quero ser na vida, não é? Nunca soube muito bem o que é que queria ser na vida, e de repente parar ao curso de jornalismo da Nova, e começo a levei o curso até ao fim, ao contrário do Francisco, e
onde tudo se mistura. A minha história com o jornalismo sempre esteve misturada com a história da minha relação enquanto leitora, portanto não consigo distinguir uma coisa da outra. E quando escrevo à procura se calhar desta relação inicial, que era a relação da minha avó, que me ia ensinando a olhar para o mundo de outra maneira, porque eu ia sabendo de coisas dos mais velhos que não era suposto uma criança saber. Mas daquela maneira era possível saber, porque ela ia encontrando a palavra para me pôr dentro das coisas. Portanto, eu tenho esta minha relação cresceu desta maneira que eu não sei explicar muito bem e que hoje se mantém, mas que não é uma escrita. Eu não escrevo novelas, eu não escrevo romances. Não sei se alguma vez essa pergunta, adiantando a pergunta, eu acho que não tenho essa pretensão. Eu não sei se algum dia irá acontecer, mas não faço essas previsões. O que eu tento sempre, e é por isso que ainda aqui estou como jornalista, é tentar descobrir novas maneiras de escrever e de chegar ao outro, também para não me aborrecer a mim, porque a partir do momento que eu me começo a aborrecer com isto, eu deixo de querer. Quero. Mas tu que nos contas tantas histórias, a partir de pessoas e de livros, desde essa primeira experiência e depois muito vincadamente nestas viagens ao sonho americano e ao país do futuro, aos Estados Unidos e ao Brasil, porque é que não há vontade de recriar histórias, de contar histórias recriadas? A experiência que tiveste de escrever esse conto foi uma experiência quase que a contragosto, de dificuldade de fabular, ou terás pegado em algum caso real para facilitar a tarefa? Porque é que a coisa não vai para o outro estilo? Acho que tem a ver com o tempo de escrita. O meu tempo de escrita e o meu método de escrita é o do jornalista. Eu não sei lidar com o tempo. Com deadlines. Eu tenho e a escrita literária é outra coisa, não é? Da ficção exige um tempo que eu não tenho, até porque sou uma freelancer. Tem muitos deadlines. E sobram muito pouco tempo para aquilo. Eu não tenho fins de semana, nem tenho feriados. Não tenho o tempo de, agora não tenho nada para fazer, vou aqui tentar. Eu sei que a escrita, porque eu sei, através de muitos escritores, e pela minha própria experiência, eu sei que há outro tempo. Eu não conheço esse outro tempo. Ele venha a conhecer e nos venhamos a dar bem, porque eu também estou cansada de stress, não é? Estou cansada da pressão do deadline, mas eu não sei viver sem a pressão do deadline. E todos estes textos que estão escritos aí foram escritos em 2, 3 dias, não mais. É o meu tempo de escrita. Quem me dera aprender outro. O facto de fazeres um jornalismo muito cultural e muito literário, de leres muito, não só no jornalismo, mas também com outros tipos de trabalhos que tens, como disse aqui, enfim, curadoria de prémios, etc. Isso, conheceres tanto a escrita dos outros, de muitos bons escritores, esvazia um pouco aquela sensação de que podes acrescentar. O João Céu e Silva há pouco brincava. Eu vou escrevendo coisas que vou avaliando com juízo crítico e por isso não quero publicar porque já há demasiado. Tu, no teu caso, lês tantas coisas de grande literatura que dizes, para que é que eu vou escrever se há isto? Há um bocadinho de pudor, há tanta coisa boa que já foi escrita. Depois eu não tenho nada escrito guardado, ou seja, tudo que escrevi foi publicado, mau ou bom. Não tenho gavetas com originais, mas há um bocadinho essa noção. Eu se tenho algum tempo, agarro-me a uma escrita de um outro que eu sei que me vai preencher e me vai dar alguma coisa, porque a quantidade de escritores bons que eu ainda não li é muito mais estimulante para a minha curiosidade, se calhar, eu sentar-me a tentar escrever um romance. Mas há uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto por exemplo, de aquilo que se aproxima mais com o ensaio, não é? De ter uma ideia de partida e sentar-me e, se calhar, num dia ou dois, ver onde é que aquilo me pode levar, indo textos, namorando muitos livros que eu tenho. Coisa. E aí a escrita é uma descoberta. E essa a escrita lado da possibilidade e da falha, da descoberta, do
atrás de qualquer coisa que não sabemos se vamos ou não encontrar, mas esse exercício de tentar chegar a alguma coisa, isso interessa-me bastante, enquanto pessoa que escreve. Francisco José Viegas, que daqui a pouco tem que sair, um homem dos 4, foste o único que não publicou nada em 2021, falta, porque este tempo mais recente, este ano e meio mais recente, te tirou vontade de escrita, Francisco José Viegas? Por causa da pandemia e não sei o quê. Sim, também houve muita gente que aproveitou este tempo de silêncio para escrever. Eu não consegui escrever. Se calhar passei demasiado tempo a cozinhar. Tu escreveste muito nos jornais. Nós lemos-te, como eu disse. Eu acho que a Isabel disse uma coisa maravilhosa, que é isto de eu não sei lidar com o tempo, que é uma frase que eu tomei nota aqui e vou plagiar, obviamente, porque eu também não sei lidar com o tempo, quer dizer, e vejo pessoas como o João Céu e Silva que guardam as coisas e estão ali e deixam na gaveta. Eu, por exemplo, eu tenho que entregar um romance até dia X. Não é a mesma sensação de urgência, de deadline que tem a Isabel. Isabel, tens que me entregar um artigo até amanhã. Mas marco prazos e, portanto, sei que tem que ser assim. Marcas prazos a ti Marco próprio, prazo para mim próprio, para a escrita literária. Para... Sabendo que esses prazos podem ser negociados, especialmente contigo não, próprio. Geralmente não são. Geralmente cumpro-os. Porque sou muito rigoroso, acordo às 3h30 da manhã para escrever. Ao contrário, o João só escreve, não escreve à noite. Eu só gosto de escrever entre as 3h30 e 4 da manhã, começar a essa hora. Eu vivo perto do Casino Estoril e antigamente lembro-me perfeitamente que era ótimo porque ouvia as pessoas saírem do casino e sentia que o mundo estava a acalmar, não é? Não a despertar, mas a acalmar finalmente, e eu podia estar sossegado. Isso para mim era importante. Agora, não sei o que tenho de dizer, quer dizer, acabou este período, volto à atividade, estou a trabalhar e, portanto, não... Vais publicar em 2022? Vou. Okay. Uma história do Inspetor Jaime Ramos, porque faz 30 anos que ele nasceu, num livro chamado... livro de Jaime Ramos. Num livro chamado Morte no Estádio, como personagem auxiliar, coadjuvante, e portanto acho que está na altura dele fazer um balanço. Vai viajar ele, nesse livro? Não muito. Vai viajar, mas não muito. Ele costuma estar uns anos atrás em relação ao tempo atual, portanto não vamos ter Covid? Vamos, naturalmente. Era uma oportunidade única. Ler aqui um excerto deste livro, Crónica Jornalística, século XIX, organizada por Ernesto Rodrigues. A crónica é como que a conversa íntima, indolente, desleixada do jornal com os que o leem. Estou a ler essa de Queiroz, citado por Ernesto Rodrigues. Conta 1000 coisas, sem sistema, sem nexo, espalha-se livremente pela natureza, pela vida, pela literatura, pela cidade. Fala das festas, dos bailes, dos teatros, das modas, dos enfeites. Fala em tudo, baixinho, como se faz ao serão, ao braseiro, ou ainda de verão, no campo, quando o ar está triste. A crónica sabe anedotas, segredos, histórias de amores, crimes terríveis. Espreita porque não lhe fica mal espreitar. Olha para tudo. A crónica tem uma doidice jovial, tem um estouvamento delicioso. Confunde tudo. Tristezas e facécias, enterros e atores ambulantes. Um poema moderno e o pé da Imperatriz da China. Ela conta tudo o que pode interessar, pelo espírito, pela beleza, pela mocidade. Ela não tem opiniões, não sabe do resto do jornal. Não tem a voz grossa da política, nem a voz indolente do poeta, nem a voz doutoral do crítico. A crónica é essencialmente o género jornalístico que tens dedicado, para além de outros trabalhos na revista Ler, em que és diretor e editor.
A crónica é o género jornalístico, é o teu jornalismo de eleição enquanto autor atualmente, Francisco? Não, se eu pudesse, seria... Grande repórter. Reportagem, histórias, não é? Histórias. Às vezes há personagens por quem me apaixono, por exemplo, não levem a mal, eu escrevi sobre a Rosa Grilo, porque sei que havia uma história ali, não é? Havia e há uma história, não é? E isso é o que me interessa. É um lado quase literário, é um aspecto quase literário? É uma maneira de escrever e me interessou-me aquilo. Eu acho que há bocadinho estavas a confrontar a Isabel com a ok, mas ainda não escreveste um romance. Eu acho que a efabulação é demasiado valorizada. Percebe? Eu acho que... Eu também disse que ela contava muitas histórias nestes livros. Acho que as histórias são... As histórias, ir à procura de uma história e de uma história real, se tu quiseres, é o único processo de escrever uma história. Mesmo quando não é uma história aparentemente real, é nisso. É o único quadro que nós temos, não é? É como nós estarmos todos a falar e eu dizer não me contes isso porque eu escrevo, não é? Não me contes isso porque eu vou pôr no livro, não é? Quer dizer, eu tenho essa tentação, a tentação de ir à procura da história real, da história que se passou mesmo e acho que a fabulação é demasiado sobrevalorizada. Mas as crónicas que escreves diariamente dão-te prazer. É uma coluna sobre diferente. Uma coisa, às vezes é crónica, outras vezes é opinião. Também publicas sobre... na revista do Correio da Manhã crónicas deliciosas que me fazem ir fazer almôndegas, por exemplo, às 3 da manhã. Eu tive um amigo maravilhoso, Isabel também, que era um cronista excelente, muito pouco valorizado. E lembro-me que nós um dia estávamos todos a jantar, já tínhamos fechado os nossos jornais, já tínhamos despachado tudo. Estou a falar do Turcato Sepúlveda. Era um amigo muito querido e a certa altura há um de nós que diz: epá, eu tenho que me ir embora, tenho que me deitar cedo porque amanhã tenho que escrever a crónica. E o Turcato fica assim muito espantado e diz: este homem não tem a noção da crónica. Vai-se embora porque tem que dormir, porque amanhã tem que escrever uma crónica. Não, mas a crónica é isto, não é? A crónica é escrever. A crónica é o sítio onde nós damos mais erros. A crónica é o sítio onde nos enganamos mais, onde... quer dizer... não confundir com a coluna de opinião, que é uma coisa inteiramente diferente. Inteiramente diferente, tem a ver com estratégias, com a nossa cabeça, com as nossas influências, com aquilo que nós queremos para o país e para o mundo. É uma coisa completamente diferente daquilo que nós fazemos numa crónica, não é? Uma crónica é um... Escreves. Uma crónica eu é um referi-me às outras crónicas, uma mais assinada que outra. Sim. Mas tu escreves crónicas. Mas eu acho que nós temos, aliás, nesse livrinho organizado, esse é o do Venâncio. É o do Ernesto Rodrigues. O do Venâncio é o século XX. Há um do Venâncio, do século XX. Eu acho que nós temos alguns cronistas maravilhosos e temos magníficos cronistas. Provavelmente grande parte dos bons cronistas portugueses aprenderam com os cronistas brasileiros, que são mestres fantásticos na arte da crónica. Mas a crónica é uma coisa que exige prática e exige outra coisa, que é estarmos nós falamos, a Isabel falou, a Ana Margarida também, estarmos atentos aos outros, não é? Tem muito a ver com os outros, tem muito a ver com roubarmos a vida dos outros. Escrever é roubar a vida dos outros em geral, mas a crónica deve muito aos outros, deve muito à reação que nós queremos provocar imediatamente nos outros. E é uma coisa maravilhosa, por exemplo, e que não tem só a ver com a extensão, não tem a ver com o facto de ser, eu escrevo todos os dias 1089 caracteres, não é? São 1089 e desde há 12 anos que faço isso todos os dias. E há dias em que me dá muito gozo porque tenho um tema e sei que vou irritar e sei que vou provocar uma reação. É quando a crónica sabe melhor, não é? É quando sei que está a chatear alguém, não é? E há outros dias em que eu tenho que preencher os 1089 caracteres, não é? Com uma opinião, com uma coisa esclarecida e douta, não é? É diferente. A crónica é um
género absolutamente superior. E tem a ver com duas coisas, tem a ver com essa pressão do tempo, tens que entregar até às 8 da noite, porque senão não sai, e por outro lado sabes que vai ser lida no dia seguinte. Olha, e como leitor, agrada-te o jornalismo que se faz hoje em Portugal? Encontras este jornalismo que teve grandes cronistas, repórteres, agrada-te o que vais lendo? Não sou saudosista de nada, mas lamento não haver espaço para o folgo, a história grande, para que às vezes uma história grande demora um dia a fazer, de outras vezes demora um mês, não é? Nem todo o grande jornalismo é jornalismo de investigação. Eu um dia estava justamente a fazer um bocadinho o que estás a fazer, estava a entrevistar jornalistas num programa já de há muitos anos, o Escrito em Dia, e a certa altura tinha o Zé Pedro Castanheira, o Ferreira Fernandes, e perguntei, então, mas qual é o espírito, digamos, da reportagem? O que é fazer uma reportagem? E o Zé Ferreira Fernandes disse, é como nós apanhámos o Cacilheiro, irmos à outra margem, voltar e dizer o que foi, não é? E fazer a história disso, não é? E esta coisa do ir, ver e contar pode-se fazer a todos os níveis. Quando nós pensamos que o jornalismo literário é fazer literatura, não é. O jornalismo literário, por exemplo, é contar uma história bem contada. E isso é uma coisa que exige não uma preparação técnica e universitária, mas uma grande paixão pela escrita. Quer dizer, tu não podes ser bem lido se não escreveres bem. Não é? E é isso que muitas vezes nos cursos profissionais jornalistas não se faz. Não é? Se tu não tiveres o prazer de escrever e o prazer de escrever para os outros e de escrever bem, não consegues chegar aos outros, não é? E essa é que é a diferença. Vou-te pedir para leres um poema que é quase que uma pequena crónica e que remete para página 179. Poema em forma de semanário regionalista. 179. A darem um papelinho. Chama-se o Semanário Regionalista das Ilhas. Partiu para New Bedford via Ponta Delgada, depois de umas férias na nossa ilha, Dona Ana Luísa de Medeiros, acompanhada de seu filho mais novo, que há de ser ordenado padre em Fall River no próximo inverno. A viagem decorreu sem novidades e coincidiu com o casamento que na semana passada, dia de São Macário, teve lugar na Igreja da Madalena. Um brigo escocês chegou hoje à Marina da Horta. Trazia o comandante muito doente, chegaram novos livros à Tabacaria Gil. A loja de bordados apresenta as suas coleções. Vende-se um terreno com vista para o mar. Um belo poema, Francisco, muito obrigado. Vou-te libertar, mas primeiro deixa uma recomendação de leitura para 2022, até porque és muito próximo de um editor. Um ou dois títulos que vamos poder ler em 2022 que recomendes? Há um título que não é publicado pela Quetzal, mas que eu recomendo muito, que é a biografia de Susan Sontag, escrita pelo Benjamin Moser. E é um grande, enormíssimo livro. Este ano tivemos uma grande biografia publicada cá, a biografia do Philip Roth, que foi publicada pela Don Quixote, que é um enormíssimo livro também, porque o Philip Roth é fantástico. E esse livro que sai em fevereiro, na editora Objetiva, mas é uma biografia maravilhosa que eu tenho pena de não poder publicar, mas já publico Susan Sontag, portanto, divido-me. E o outro livro que eu vos recomendo, sai em janeiro, é uma reedição, mas é maravilhosa, de um livro que eu adoro, que se chama O Livro de Areia, de Jorge Luís Borges, e que está muito esgotado, e o Livro de Areia volta ao mercado com aquela série de capas que nós temos feito agora para o Borges, que são as capas do tríptico do Borges, das Tentações. Muito obrigado, Francisco José Viegas, por teres juntado esta conversa. Fica um aplauso. Ana Maria de Carvalho, qual é o teu olhar sobre o jornalismo de hoje, este jornalismo de que te afastaste há alguns anos,
por força e fruto das mudanças más que vão acontecendo no mercado, em que os médias estão a passar por diferentes dificuldades, essas dificuldades, no teu entender, alargam-se também ao conteúdo, àquilo que os jornais nos estão a dar, àquilo que há de melhor no jornalismo? Sim, até porque eu não me afastei, eu fui afastada, eu faço sempre questão de dizer isto, não querendo ser repetitiva, porque acho que até já falámos sobre isso numa entrevista anterior e, portanto, eu acho que aqui sou a única que não sou jornalista, na verdade, porque nem tenho carteira profissional e nunca mais, depois de ter sido despedida, nunca mais tive acesso a qualquer página de jornal, enfim, e portanto o jornalismo é para mim um capítulo encerrado e que as más memórias sobrepuseram-se às boas, na verdade. Como é que avalias o jornalismo que se faz hoje? Enquanto leitora? Enquanto leitora, eu avalio mal e eu praticamente só assinei, deixei de assinar há pouco tempo o LP semanal e acho que o jornalismo não soube acompanhar os novos tempos, não soube acompanhar o digital, não soube perceber que estava em plena ebulição e todo o paradigma de leitura de jornais e de consumo de informação mudou. E o jornalismo português demorou muito tempo a perceber isso, apesar de ter exemplos no estrangeiro que já estavam a sentir os efeitos disso muito mais cedo. E foi uma pena porque se perdeu muito e se criou uma grande confusão entre o que é informação fidedigna feita por um jornalista, o que é a informação produzida por um site qualquer de notícias, feita por nós jornalistas, o que é a informação produzida por uma pessoa qualquer numa rede social, o que é a informação falsa. Não é? E aí chegamos a uma situação bastante grave, que é aquela que estamos neste momento, que é a indefinição completa, e o que aconteceu foi um desinvestimento total na imprensa escrita, houve um desinvestimento total em reportagem, houve um desinvestimento muito grande em crónica, por exemplo, havia uma pressa gigantesca que não se coordenava com os novos tempos, quer dizer, se essa pressa poderia ser dada por outros canais, os jornais tinham que ter um espaço, podia ser o da lentidão, podia ser o da grande reportagem, podia ser o da capacidade de intermediar a voz de pessoas que estavam do outro lado do planeta. Não passámos a fazer, antes do Covid, antes destas horríveis reportagens feitas através de videoconferência, passámos a fazer isto sem ser necessário, não havia necessidade nenhuma. Às vezes era quase ridículo, era absurdo. E depois também tivemos o azar das instâncias intermédias, que entretanto se tornaram instâncias de chefia máxima, serem muito, muito fracas, muito medíocres, muito desinteressantes e desinteressadas das coisas. Não é? Porque este olhar, se há qualquer coisa comum entre um jornalista e um escritor, é o olhar, é a curiosidade, é o interesse. Estar com atenção, ter atenção às coisas e às pessoas. Eu sempre disse que quando era jornalista não me interessava muito o que é que as pessoas tinham para dizer, interessava-me o que é que as pessoas eram. Esta coisa do talking head sempre foi uma coisa que me interessou pouquíssimo. Eu não ia ter com as pessoas e perguntava: o que é que acha disto? Eu ia ter com as pessoas e perguntava: quem é você? Qual é a sua vida, como é que está na vida e no mundo e no espaço. Isso interessava-me, porque as pessoas rapidamente se tornam protagonistas e personagens das suas próprias histórias de vida. Era isso que me interessava, e não, como a Isabel disse, as conferências de imprensa, e não a declaração rápida, e não ir para a rua entrevistar pessoas a perguntar o que é que sentem. Isso é uma coisa extremamente ultrapassada e falhada, como se viu, porque, quer dizer, não é possível ter uma opinião positiva sobre o jornalismo, sendo que metade dos títulos que nós conhecemos ou acabaram, ou funcionam num registro muito residual, ou têm, como no outro dia ouvi, um semanário que tem vende 90 exemplares em banca. Portanto,
houve qualquer coisa aqui que não funcionou. E eu tenho muita pena, porque eu era leitora e, mesmo não sendo produtora de notícias, era leitora de notícias e deixei de ser. Passei a fazer como as outras pessoas, acompanhar as coisas online, ver coisas de forma extremamente rápida e superficial. E quando vejo mesmo em televisão, quer dizer, que aconteceram aqueles atentados islâmicos no sul de Moçambique, na Beira, e vejo que quem tem que ver as notícias através da BBC, porque está lá um jornalista inglês num país que fala português e não está lá um jornalista português. E um média português. Eu acho que há qualquer coisa aqui que não está a funcionar. Pode ser que se regenere com os novos formados e com os novos jornalistas que surgirão. Estás a dizer isso com esperança? Ou achas que isso é possível? Que se regenere? Eu não posso esconder uma coisa que eu acho que pode incomodar os presentes e se calhar os meus colegas de mesa. Eu não posso esconder que é com amargura que eu falo do jornalismo atual, porque quer dizer, não posso esconder isso. Agora, se eu tenho esperança nos mais novos, já absolutamente. Quem, entre aspas, tramou isto tudo foram, de facto, os mais velhos, não digo em idade, mas aqueles que tinham um pensamento extremamente retrógrado e extremamente envelhecido e que se recusavam a perceber que isto estava tudo a mudar muito rapidamente. Foi isso que aconteceu. A rádio está a mudar, atenção, não é? A televisão é outra coisa, é consumida de outra maneira. Tudo isto merece uma reflexão. Agora, quando as pessoas não querem refletir porque consideram o jornalismo, claro que é uma profissão, mas não é só uma maneira de fazer dinheiro. Nós temos um código deontológico, temos uma missão. Não, está bem que a palavra possa não ser muito interessante, mas há qualquer coisa para além do simples emprego na profissão de jornalista. Eu acredito muito nisto. Portanto, quando as pessoas que mandam nisto tudo querem simplesmente pensam simplesmente numa lógica de manutenção, a manutenção foi o que se viu, não se manteve. Portanto, houve uma grande decadência. Quer dizer, claro que vão pensar, se calhar ela está assim tão zangada porque houve uma espécie de embargo em relação a mim, não é? A partir de certa altura em que eu fui despedida, eu fiz um escândalo enorme, também os jornalistas não costumam fazer, eu fiz questão de fazer um escândalo enorme, porque fui despedida sem justa causa, porque fui despedida porque nem era porque ganhava muito, porque, enfim, não era uma pessoa conveniente, porque, na verdade, eu gosto de assumir compromissos, gosto de ser uma pessoa que se compromete e gosto de dizer o que penso. Sofro as consequências, mas assumo isso. Pronto, assumo que sofro essas consequências. E se calhar vão pensar, retomando aquilo que estava a dizer, vão pensar que eu estou ressentida. Claro que estou, mas também estou como leitora. Estás desencantada. Como leitora também, não só como produtora de notícias, ou como jornalista, ou como produtora de conteúdos, que é agora parece que é assim que nos chamam agora. João Céu e Silva, o teu sentir em relação ao jornalismo enquanto leitor, enquanto, obviamente, profissional do meio, agora que estás também numa situação um pouco mais tranquila em relação à vida ativa e cotidiana da redação, mantens com a Diário Notícias uma relação de colaboração semanal. Mudou muito ao longo dos anos a tua forma de ver o jornalismo? Olhemos para o jornalismo em Portugal. O meu grande sonho no jornalismo era fazer política, trabalhar na secção de política. E eu fui um dos primeiros estagiários que entrou na secção de política, porque na altura eram só, entre aspas, velhos, que eram mais novos do que eu hoje em dia sou, e quando eu entrei naquela secção apanhei um susto com a idade média das pessoas. Mas era o que eu gostava de fazer, porque acho que era a única forma de poder fazer um bom trabalho. E eu gostei muito dessas experiências de fazer reportagem. Eu fazia a cobertura do PCP, portanto convivia com o Álvaro Cunhal em reportagens, em campanhas, não é? Fazia o outro extremo,
o CDS, a dado momento, fazia os dois extremos, que era uma coisa muito estranha. E eu sempre gostei de fazer trabalho na secção de política, até mais ou menos a meio do governo de Sócrates. A partir daí, a política foi-me desinteressando, porque achei que os políticos com quem eu convivia já não eram os políticos que me interessavam. Então foi-me desinteressante e fui-me passando mais para a secção de cultura a partir daí. Eu até costumava dizer à minha direção que eu preferia falar com pessoas inteligentes e que me contassem histórias, como era o caso dos escritores, do que estar a falar com políticos chatos e que não me acrescentavam nada. E gostava também muito de fazer reportagem. A coisa que eu mais adorava era, que eu mais gosto, é de sair pelo país e durante 4, 5 dias andar a fazer uma reportagem e falar com pessoas que eu não conheço, nunca vi e que estão na bomba de gasolina, eu parei ali, é aquela mesmo que vai falar, ou um pastor que eu uma vez encontrei em Montemor, porque eu precisava mesmo fazer com pastor. Achas que há espaço no jornalismo de hoje para se contar essas histórias? Não há. Isso acabou. Eu tenho visto isso nos últimos tempos, nos últimos anos. Acabou. Não há espaço para isso. Se houver, assim, eu lembro de escrever textos com 20 mil caracteres, que hoje em dia é uma coisa impossível. 2.000, 2.500, e o assunto está arrumado. Portanto, o que se diz é... Tem que ir buscar as declarações dos políticos e pouco mais. E podes pôr isso na edição online. O que sobra, podes pôr na edição online. Por exemplo, uma entrevista de escritor, muitas vezes no papel, em 2 páginas, cabem 14 mil caracteres. E não há mais. É muito. E depois, é muito. Em relação ao resto. E no online vai o resto. Portanto, podem ir mais 10, 15 mil caracteres. Portanto, eu até coloco, normalmente, leio a entrevista completa no online. Não é? Portanto, eu acho que o jornalismo mudou muito, mas acho principalmente que os leitores mudaram mais. E a maior parte dos leitores já não lhes interessa o jornalismo. A maior parte dos leitores não se interessam por ler jornais, veem as televisões e as televisões estão cheias de notícias que eu próprio digo, vou esperar 15 dias para saber porque é que esta notícia apareceu neste alinhamento aqui. Portanto, eu acho que os leitores, os espectadores, mudaram de tempo, já não têm interesse nisso. Portanto, o jornalismo é uma fase que eu acho que, não vou dizer que esteja para acabar, mas é um trabalho que deixou de interessar à maior parte das pessoas. As pessoas preferem ler uma pequena notícia no online, tem o feed do Google que lhes dá ali 15 notícias ou 30 e, portanto, o assunto fica arrumado. Mete uma notícia do Tony Carreira pelo meio, uma notícia das eleições pelo outro e pronto. Eu vi, por exemplo, há muito tempo que eu não via com tanta atenção a vida política nacional como nos últimos dias, porque havia umas eleições no PSD que poderiam não me interessar nada, mas o ingrediente da política, o ingrediente político que estava ali era tão grande que há muito tempo que eu não sentia uma vontade de ver noticiários, ler notícias por um assunto que nem me interessava nada. Portanto, mas havia ali uma luta tão grande que eu achei, principalmente porque mexe com o país, tem a ver com a nossa sociedade, que eu voltei a interessar-me, mas é raro. É raro eu conseguir ser captado, a minha atenção ser captada pelas notícias do dia a dia. Nem mesmo as da Covid eu já acredito, porque eu agora quando vi o Omicron, o que é isto? A minha única curiosidade é saber o que era o Omicron, porque depois alguém disse que aquilo tinha 258 vezes ou 258% mais atividade do que a variante Delta, que já era um susto, e eu já não acredito. Eu próprio não acredito naquilo que está a ser dito. E não sou negacionista, mas já não acredito na enxurrada... habilidade. Não acredito nisso. Da análise. Isabel Lucas, tu tens tido oportunidade, certamente com muita luta, até porque és uma trabalhadora independente, de conseguir grandes reportagens, de fazer trabalhos como estes que foram aqui reunidos em livro, e lemos-te semanalmente em entrevistas bons escritores sobre bons livros, mas é mesmo uma luta
para conseguir uma pequena parcela que ainda se vai mantendo no jornalismo hoje em Portugal, de um jornalismo com espaço, com folgo cultural. Qual é o teu olhar crítico sobre o jornalismo que se faz hoje? Antes de mais, eu tenho uma sorte incrível de, ao contrário daquilo que foi dito pelo Silva, que não se escreve mais de 2.000 caracteres, eu tenho um jornal que me dá espaço, onde eu todas as semanas publico textos muito maiores, e os textos que estão aqui, que saíram todos em jornais em Portugal e no Brasil, e têm todos, cada um tem 40.000 caracteres. Portanto, é uma exceção, eu sei que isto é uma exceção. Sim, e as entrevistas que publico no Público podem ter 30.000 caracteres, 35.000 caracteres, as mais pequenas têm 14.000, por aqui. Para dizer que ainda há pelo menos 1 ou 2 jornais no país que permitem este folgo, e isto, eu sublinho, são exceções. É terrível quando dizes 1 ou 2. Eu quase que diria 1, porque geralmente o que vejo no Expresso, nas maiores reportagens, são reportagens compradas e traduzidas. Não é uma luta negociar isto, porque o jornal tem esse espaço. Essa identidade. Ainda tem essa Mantém identidade. essa identidade. Agora, eu acho que houve um grande desinvestimento no jornalismo e, sobretudo, uma grande deseducação, tanto no consumo e o consumo, desta palavra consumo aqui aplicada a este, mas sim, enquanto leitores de jornais e enquanto fazedores de jornais, nós desaprendemos muita coisa e a responsabilidade, eu sei que houve mudanças de hábitos na leitura, as pessoas estão cada vez mais dispersas por muitas coisas, mas quando os jornais, para se manterem, para atraírem público, o que fazem é replicar fórmulas, que são as fórmulas que vêm das redes sociais, onde há pouca investigação, onde o que acontece muitas vezes é a urgência de pôr uma notícia sem o mínimo pensamento sobre ela e sobre como é que se vai dar isto, como é que vamos desenvolver isto, e simplesmente estarmos na luta de quem põe primeiro e na luta de quem tem mais cliques, a notícia que vai gerar mais cliques. Isto é pernicioso para o jornalismo, porque o jornalismo deve ser o contrário disso. E o jornalismo tem que funcionar, de facto, a vários ritmos. Tem que ter o ritmo da notícia imediata, mas tem que ter o ritmo da reflexão, tem que ter o ritmo da reportagem. Isto exige dinheiro, obviamente, houve um momento que eu acho que foi um momento, não digo letal, porque eu acho que o jornalismo não vai morrer, acho que o jornalismo vai encontrar fórmulas de subsistir, porque precisamos dele em democracia. Foi quando a internet apareceu e os jornais se abriram de uma maneira de borla, né? Toda a gente tem acesso às notícias de borla, e isto transformou a profissão numa profissão muito pouco valorizada. A profissão deixa de ser valorizada. Quem é que quer ser jornalista quando os salários mínimos ou os salários médios numa redação são miseráveis? Quando um jornalista que ganha a peça ou um freelancer tem que fazer muitas contas à vida para conseguir viver e viver, pagar contas, não é? Portanto, tudo isto vai contando, enquanto o jornalismo... E isto não é uma coisa que, se eu tivesse a solução para isto, ia ali e apresentava, não é? Eu não tenho solução para isto. Agora, enquanto não se... Eu acho que ensinar nas escolas os estudantes pequenos a ler um jornal, a distinguir o que é uma notícia eticamente feita, não é? Preencha todos os requisitos de investigação e aquilo que não é notícia, devia ser essencial. E isto aplica-se não só aos jornais, mas também às televisões, mas também às rádios. Ensinar a consumir jornalismo é fundamental numa democracia. E isso gera o contrário, não é? São coisas que o ovo e a galinha, não sei o que vem primeiro, mas aos jornalistas também lhes devia ser pedido responsabilidade, sobretudo como aquilo que a Ana Margarida disse, que é as pessoas que mandam nisto tudo são pessoas muito pouco criativas, que têm muito pouco respeito pelo que é o jornalismo e que estão muitas vezes a fazer no jornalismo simplesmente olhar para a sua própria carreira, que muitas vezes nem passa pelo jornalismo, passa por outras coisas quaisquer. E os gestores de jornais, não é? Quem está depois, os patrões de jornais que entram nisto, sabe-se lá porquê, não é? E isto tudo incomoda quem gosta de ler jornais, quem tem o hábito de ler jornais, quem
quem gosta de ser informado e não quem abre um jornal e se limita a ver replicadas informações sem a mínima sustentação muitas vezes e isto vale para as televisões. Nós abrimos um telejornal e à mesma hora está a haver um anúncio e aquilo é uma guerra que não tem nada a ver com jornalismo. Portanto, tudo isto tem que ser repensado. Agora, tem que haver uma reflexão sobre isto, porque quando estamos a falar de jornais, da leitura de jornais, também estamos a falar sobre a leitura das outras coisas, da sociedade. Quer dizer, a literatura passa pelo jornalismo, a política passa pelo jornalismo, a democracia, a cidadania passa pelo jornalismo. São coisas que não vivem uma sem a outra. Portanto, isto já vamos para um caminho muito sério. Estávamos aqui a falar de literatura. Porque vivemos de literatura e de jornalismo. São separáveis as coisas, acho que não são separáveis. Claro que não, até porque faz parte também do sentido crítico e do chegar ao outro e do entender o outro, e vivemos tempos em que há quem nos venha com propostas de afastar o outro e virar as costas e, portanto, tudo isto está interligado, mas de facto o debate seria muito grande. Tempos de grandes interrogações a todos os níveis, muito ao nível do jornalismo, que é reflexo de muito mais na sociedade. Ana Margarida de Carvalho, vais publicar livro novo em 2022? Não Está aqui, onde é que ele está? E Cartografias de lugares mal situados. Em 2019 também fiz um romance, mas não penso, não sei, talvez lá para o fim. 2022 me parece distante, apesar de parece-me distante, mas não sei dizer. Não programas com aquela tranquilidade de prazos que já há pouco aqui falávamos? Eu acho que o escritor também tem um deadline, só que o deadline pode durar um ano, não é? Mas muitas vezes temos contratos de antecipação em que temos um prazo no contrato em que temos que entregar. Isso é uma coisa muito angustiante. Eu também lido de facto bem com prazos, sempre cumpri os prazos, sempre entreguei os textos muito antes, gosto muito dessa pressão e dessa adrenalina de ter que fazer as coisas antes, mas é difícil fazê-lo em literatura, porque em literatura não se trata de eficácia, trata-se de outra coisa. Portanto, acho que é muito difícil cumprir prazos, ter que publicar, essa obrigatoriedade de ter que publicar em 2022. Pronto, como não vivo disto, não é? Como a literatura, de facto, não dá dinheiro propriamente a quem escreve, dará mais aos editores, dará mais aos que têm muitas traduções, a outro tipo de profissões ligadas ao livro. Não sinto essa necessidade e essa obrigatoriedade, e quando me põem é duro. Paulo, apresenta-nos um pouco estes 10 contos da guerra, este cartografias de lugares mal situados, a edição Relógio d'Água. Tinha aqui um excerto sobre uma singular remoção do Cristo Rei, que afunda um pouco num dos contos, mas já não temos muito tempo. Apresenta-nos este teu mais recente livro. Sim, então chama-se Cartografias de Lugares Mal Situados, que é esta ideia de lugares mal situados é um verso do Daniel Faria. Daniel Faria. Sim. E são 10 contos sobre guerra. O último que falaste do Cristo Rei tem a ver com um distúrbio pós-traumático, não é propriamente uma guerra, mas tudo o que me interessa nesses contos de guerra são as coisas laterais, ou seja, não são os campos de batalha, não são os grandes protagonistas, é tudo o que se passa ao lado, é tudo o que fica depois de uma guerra vencida, são as mulheres e as crianças que ficam que são apanhadas por uma guerra, é o antes, é o depois, o durante não me interessa tanto, são os danos colaterais, é o absurdo, é a camaradagem, é o amor, tudo isso no meio de um cenário de guerra. Algumas são inventadas, algumas aconteceram mesmo, só tive algum pudor em escrever sobre a guerra colonial, porque já muitos escritores portugueses o fizeram e eu sinto que ainda é muito próximo e, portanto, preferi ou inventar ou remeter para guerras mais longínquas. Foram contos escritos sequencialmente? Não. Ou foste ao longo de... São resultado de anos? Na verdade, eu escrevi um romance só sobre guerra, só sobre os danos colaterais da guerra, que era o gesto que fazemos para proteger a cabeça,
eram as colunas de refugiados, eram campos de refugiados, eram os negócios que se faziam através da guerra, mas onde não se, portanto, era todo um romance sobre isto, mas onde não se esperava um único tiro. E na sequência disso foram surgindo outras histórias também sobre guerra, porque se repararem nestes tempos de pandemia, a linguagem é muito bélica, não é? Temos que vencer esta batalha, temos um senhor veste camuflado que vai resolver isto tudo, temos a batalha contra o vírus, há tudo uma guerra implícita nestes tempos que correm, e ao contrário do que se pensa que nós não estamos em guerra. Houve guerras tremendas no Médio Oriente, houve uma guerra horrível na Sérvia, e tudo isto nos nossos tempos. Só que estamos aqui numa sensação de cerco. Estas guerras estão a cercar-nos. Claro que sentimos que porque há refugiados a tentar atravessar aquela vala comum que se tornou o Mediterrâneo, e agora estão a dar uma volta se calhar ainda pior. Claro que sentimos essa guerra, mas se calhar nós sentimos na pele, e acho que a minha angústia é sempre a incapacidade das pessoas de se colocarem na pele do outro, sobretudo se o outro está em condições mais desfavorecidas do que nós. Há esta grande incapacidade de empatizar, esta dificuldade de ter esta noção de alteridade, de ter preocupação e de estar, de facto, na pele de quem sofre estas consequências terríveis de uma guerra. Era o outro. Isso que é fundamental. João Célia Silva, um ano em que, já o disse, a tua longa viagem com Vasco Polido Valente foi muito bem recebida. É o tipo de livros que exige preparação, exige tempo, contactos, mas não sei se dentro deste género ou não vais publicar em 2022? Não, em 2022 poderei publicar uma espécie de longa viagem, mas nunca será isso. Só decidirei isso lá para o final de janeiro, é que eu sei se vai ou não acontecer. A próxima longa viagem já está marcada, mas começa em junho deste ano. Portanto, eu depois preciso de um ano e meio para conversar, normalmente esses livros demoram 1 ano, 2 anos. Não vale a pena perguntar quem será? Porque... Não posso ainda dizer, mas é uma figura muito interessante, porque esta série tem esse problema Não faltava que não fosse. Não, foi uma luta muito grande para conseguir conversar com essa pessoa, porque esta série tem esse grave problema de não é fácil encontrar um autor, porque todos os livros têm que ser com pessoas que escreveram, que têm livros publicados e que têm que ser obra, o caso do Saramago, o caso do Lobo Antunes, entre outros, e portanto não é fácil encontrar. E depois as editoras também não querem publicar certos nomes que eu posso propor e que eu acho extremamente interessantes, porque nunca teriam as vendas que teve este Vasco Polido Valente. Portanto, há nomes, eu tenho uma dezena de nomes que eu faria imediatamente, mas que as editoras não querem. E, portanto, tenho que esperar que esse início de conversa agora em junho, e a partir daí avançamos. Mas também é bom respirar um pouco, e entretanto estou a fazer uma espécie de longa viagem, mas não sei sequer se eu vou publicar. Mas vais publicar ficção? É sempre aquele velho problema. Eu tenho um romance pronto desde abril do ano passado, andei este verão a revê-lo. Eu gosto muito do romance. Eu não sei se ainda não enviei para a editora, portanto, a enviar será agora lá para o final do ano, vamos a ver. Ainda não... Assim, acho que estou num tempo em que não estou muito preocupado em publicar. Então, eu gostaria, mas não sei se vale a pena estar a publicar, porque o conjunto de livros que está a ser lançado no mercado é tão... O número de livros que está a ser é tão... é abissal, que é tão grande, que eu acho que será apenas mais um. Nós temos tido nas últimas semanas uma série de livros fabulosos. Eu acho que, por norma, não se publica tanta coisa boa, e nos últimos 3 meses depois de... Também é o costume, quando se aproxima o Natal. E agora, mas desta vez
têm saído coisas muito boas e que as pessoas não têm tempo para ler, nem têm tempo para comprar, nem O dinheiro. jornalismo tem tempo de acompanhar, a angústia de não podermos falar de tudo. Há demasiados livros bons no mercado a saírem, é que têm saído nos últimos 3 meses e, portanto, não sei se algapa um romance meu. Vai pensando, tal como a Ana Margarida, tal como a Isabel, numa sugestão de leitura para o próximo ano. Isabel, não sei se vais publicar para o ano, creio que também traduzes, não sei se há alguma tradução tua, não, mas alguma edição para o ano? Não, não vai haver. Alguém mais do que privilegiado para recomendar leituras para 2022? Venha daí uma ou duas sugestões para as nossas leituras do próximo ano, Isabel Lucas. Eu gostava de conseguir ler alguns dos livros que foram publicados agora no final deste ano e que ainda não tive tempo de ler. Entre os que li recentemente, que acho que ainda pouca gente o leu e vale muito a pena lê-lo, é o Museu da Revolução do João Paulo Borges Coelho. É um belíssimo livro sobre Moçambique, e não só sobre Moçambique, é mais abrangente do que isso. Também o Francisco Vegas falou de uma biografia que eu li quando saiu nos Estados Unidos e que agora chegou cá, e que também acho eu gosto muito de biografias quando elas são bem feitas, não é? As más não me interessam, mas a biografia do Philip Roth é muito rica, até pela complexidade e pela complexidade do autor e pelo lado também mais provocador que tudo aquilo implica. E o que aconteceu na edição americana dava para mais algum tempo de conversa, que é outro problema também que vai afetando o mundo editorial e o mundo da cultura. Mas estou muito curiosa em ler a biografia do Pessoa, escrita pelo Richard Zimmler, que há de chegar no final do próximo ano, no final de 22, um dos que eu quero bastante ler, com tempo, do Richard Zenit, eu disse Zimmler, do Richard Zenit, sim, e que vai sair na Quetzal. E vêm também romances do Nobel, que pouca gente conhece ainda cá, portanto estamos curiosos, há livros bons, eu conheço Só havia um editado nos anos 80 pela Diffel e agora... vêm mais, sim. E com as tuas recomendações, Ana, alguma recomendação de leitura para o próximo ano? Sim, eu fiquei muito satisfeita por te ouvir ler o Martin Eden de Jack London, porque foi o livro que fez o meu clique quando eu era adolescente e que fiquei totalmente fascinada, ainda me fascina muito. E quando o Francisco disse aquilo de qualquer coisa como a efabulação ou a imaginação é sobrevalorizada, então eu gostava que voltassem ao Jack London e vissem as histórias incríveis que ele escreve e aquele imaginário absolutamente único. Ele que também era um viajante e que andava... Um aventureiro, viajante, vagabundo, chamem-lhe o que quiserem, mas que de facto... E o Martin Eden é um bocadinho a história... é um bocadinho biográfico, não é? O homem que consegue crescer e consegue... O rapaz que consegue tornar-se um homem culto, no fundo era um operário que acaba por abrir os seus horizontes porque está apaixonado por essa tal rapariga. Bom, mas isto para dizer que eu gostava que voltássemos às histórias e à imaginação e à efabulação e menos ao eu e às coisas habituais e rotineiras do costume. Ainda bem que falaste, só que interromper, do Martin Eden, porque eu senti o mesmo que tu quando o Francisco falou. É um livro que eu guardo com muito, porque houve aí também uma espécie de uma luz qualquer que se acendeu e que eu não sabia muito bem o que era. E é o livro sai daqui recomendado em força, como clique, como alavanca. João Céu e Silva, sugestões de leitura para o nosso próximo ano? Olha, realmente o que eu tenho curiosidade é no Prémio Nobel, no Abdul Razak, eu não consigo dizer o resto do nome. Tenho mesmo muita curiosidade e resisti até agora em comprar em estrangeiro, porque vai haver em português, portanto estou à espera. Também tenho curiosidade na biografia do Richard Zenit sobre Fernando Pessoa. Não sei se tenho sobre a Sontag, ainda não sei se tenho, mas... pelo menos vou dar uma hipótese. Vou dar uma hipótese. E depois, o livro que eu estou a ler agora, um livro daquele escritor vietnamita e norte-americano, Viet Thanh Nguyen, O Comprometido, que eu acho que é um livro tão poderoso, que
não sei se não será uma das minhas, continuar a ler no próximo ano, porque já está quase no fim, mas acho que eu vou voltar a ler, porque a narrativa é tão poderosa que eu acho que devo reler, tal como já o romance do Stuart Douglas, o Shaggy Bane, também foi um romance que me surpreendeu muito. Eu achei que não ia gostar daquilo, não é o meu tipo de história, mas foi inesperado e também gostei. Portanto, eu acho que sei o que é que vou reler, ainda o que vou ler. Estou à espera de saber exatamente as novidades, além do Nobel, do Zenit e do Sontag, e da Sontag, da biografia. Sugestões fortes que ficam aqui. Obrigado por aqui estarem. Alguém quer colocar uma pergunta rapidamente? Esteja à vontade. Força. E também para fazer publicidade aqui um pouco ao Museu da Farmácia, sim, a Agatha Christie, e nós, é farmacêutica, e nós temos estado a fazer com muito sucesso aqui a questão que é a Agatha Christie Hercule Poirot no Museu da Farmácia. E isto é uma questão que pega muito com aquilo que vocês todos acabaram por dizer, porque através do Museu da Farmácia, com o Essa de Queiroz, com o Arthur Conan Doyle, porque também temos peças do Arthur Conan Doyle, nós estamos a fazer um trabalho de descoberta entre os nossos visitantes com as peças do museu, mas também com a obra literária destes autores. Relativamente à Isabel, eu sou presidente da Associação Portuguesa de Museologia e recebo às vezes assim, umas reflexões para a área dos museus, que é esta: se calhar os museus devem ser mais virtuais, porque os likes são em maior número que os presenciais, que é devastador, que é a falta de reflexão, a falta daquilo tudo que vocês todos acabaram de dizer, e o mais grave, e voltando outra vez a estas visitas temáticas, que é aqui o desfazamento entre gerações, que os mais novos, quando vêm a estas visitas, falam das séries e os mais velhos dos livros. E o que tem sido interessante nestas visitas é tentar juntar duas gerações e duas formas de ver os mesmos autores. É isto que eu vos queria dizer e muito obrigado. Eu também. Alguma questão? Por favor. Pode. Sim. Bem, eu faria mais perguntas para o jornalismo, mas aqui a ideia é ser mais no campo da literatura. E uma pergunta que eu faço tem a ver com a televisão e com as peças que se escrevem para televisão. Há uma tendência dos jornalistas de estarem a escrever as peças, a narração das peças, os ovos, com alguma coisa de literário, quando não é necessário. É necessário, e inclusive os editores de imagem também o fazem, como se estivessem todos a escrever livros. Notam isso, é que parece-me às vezes, inclusive na construção de metáforas e tudo e assim, mas não podiam cingir-se aos factos, funcionar como jornalistas, ou querem mostrar que com aquele ricocô todo são em backstage um bocado de jornalistas ou potenciais jornalistas. Só um bocadinho uma questão em relação ao jornalismo. Uma coisa que me surpreende e que tem um bocado cruza com aquela história de porque é que em Moçambique havia fulanos da Sky a relatar coisas. Aquilo que eu estranho há imensos anos, e eu colaborei com a televisão pública há vários anos, o que eu estranho é porque a televisão pública e também os jornais têm três fontes essenciais da agência em relação ao internacional, Associated Press, Reuters, etc. Porquê? Existem 200 e tal agências noticiosas no mundo, maiores e menores, algumas de menor dimensão, e a abordagem sempre é pelo lado dessas três. E não acham isto extremamente estranho? É que isto vai para as televisões e vai também para os jornais, no que diz respeito ao que acontece lá fora. Obrigado. São mais comentários do que propriamente perguntas. Obviamente, as questões televisivas, nós não pertencemos a esse meio e, claro, concordamos todos que os média portugueses deviam ter enviado os seus próprios correspondentes ou os seus próprios jornalistas a Moçambique, até porque é um território que nos diz muito. Obrigado. Mais alguma questão? Se não,
vamos voltar a esta noite de fim de novembro e, acima de tudo, muito obrigado por aqui terem estado a partilhar connosco esta reflexão sobre livros e jornalismo e, uma vez mais, ao Museu da Farmácia, a Associação Nacional das Farmácias. E pronto, vamos esperar que para o ano estejamos aqui sem máscara. Muito obrigado.